mas a dor que me marca não vai embora. Eu vejo o rosto, um monstro, a mão que fecha e que tranca a porta. E no escuro do medo eu fui refém. Me ameaçava não contar pra ninguém. Chorei, não queria, não entendi o que você fazia. Me roubou, me tirou a inocência. Você era da minha família. Indefesa, eu não tinha o que fazer. E se eu contar, quem vai me proteger? Deus é o reino do Senhor, e ai de quem manchar o seu valor. Sejam bem-vindos ao documentário Choro de uma Criança. E eu vou começar a contar para vocês uma história, tá? Que no caso é a minha história, que também não é diferente de outras histórias. A minha infância foi uma infância muito boa. Eu tive a idade de vocês assim também, lógico. Evidentemente tive a idade de vocês um dia. E eu brinquei bastante. Eu me diverti muito. Não tenho do que reclamar. O meu pai, ele faleceu muito cedo. Infelizmente o meu pai, ele bebia bastante. E depois que ele parou de beber, chegou um tempo que ele começou a ficar muito doente. E aí ele faleceu. E isso foi algo que aconteceu que eu vou tentar entender o resto da minha vida e não vou conseguir. Porque tudo que eu mais queria era que o meu pai estivesse comigo em todos os momentos da minha vida. Então eu, como uma criança de 7 anos, na época que ele faleceu, não ia ter mais o meu pai, eu não ia ter uma figura masculina. Não ia ter aquela pessoa que ia me ensinar muita coisa, né? Mas graças a Deus eu tive as minhas irmãs, eu tenho as minhas irmãs, a minha mãe, que também, a minha irmã brincou muito comigo, foi muito legal. E eu vou falar pra vocês, eu baguncei bastante. Quem aqui já bagunçou bastante? Vocês bagunçam bastante também? Muito, né? Eu também baguncei bastante. E eu também baguncei bastante. Nós somos em 4 irmãos, né? O mais próximo de mim é o Barró, né? Desde pequeno, acho que por conta da idade, né? A nossa idade é próxima, então nós brincávamos muito juntos. E só pra lembrar, o Barró sempre teve o dom pra ser locutor, viu? Nós brincávamos de rádio. Eu lembro que uma das brincadeiras que nós mais gostávamos é de cantar. E aí nós pegávamos pau, fazíamos um pedestal, pegava o guidão da bicicleta e cada um ficava com um, né? Como microfone, usávamos como microfone. E aí brincávamos, nos divertíamos muito, né? Diversas brincadeiras. Então, eu sempre fui muito próxima dele, acho que por conta disso, da idade mesmo, e por a gente brincar, crescer juntos. Mas uma coisa, eu tenho que lembrar vocês, gente. Já fazem 10 anos que o Barró, ele perdeu a minha bicicleta. Eu ganhei na EBF uma bicicleta e ele pegou para ir na padaria comprar doce e deixa do lado de fora. Como uma pessoa vai na padaria comprar doce e deixa a bicicleta do lado de fora? Barró, por favor, pega minha bicicleta. Porque eu ainda não esqueci. Então, eu lembrei de uma história agora que foi o dia que o Barró morreu. Saiu da teira no ratinho, quanto é canto. Foi pegar uma carona para ir para a escola de caminhão, caiu do caminhão, desmaiou, o nosso amigo chegou gritando, na escola falou que tinha morrido. Aí o Barró pegou, levantou e foi para casa dele. Aí todo mundo, nossa, ficou desesperado, o Barró morreu. Viu, que engraçado. Chegou lá, todo mundo na porta, batendo palma, chamando o Barró, e saiu o Barró, sem nenhum arranhãozinho, tranquilo. Eu conheço o Tom desde a minha infância, né, através da tia Ritinha, que temos uma familiaridade em comum. E sempre quando tinha uma festa, algo lá em casa ou na casa dele, a gente sempre estava junto. E como a nossa diferença de idade é sempre de 1 ano, do meu irmão para ele, a irmã dele, então a gente sempre fazia as brincadeiras ali. A gente, na época, não tinha a tecnologia de hoje, então a gente tinha que ser muito criativo. A gente inventava banda de pagode, a gente fazia várias coisas. E uma história muito marcante com o Tom, assim, é que uma das festas lá em casa, lá tinha um buraco muito grande, onde a gente até às vezes brincava, pulava nesse buraco. E as crianças estavam ali no quintal, e eu tava brincando com ele, empurrar ele no buraco, falando assim, o Tom vai cair. Aí eu segurava, falava, não vai, o Tom vai cair, não vai. Ele ficava com medo, mas voltava. E nisso passou o tempo, uma
das vezes eu que estava na beira do buraco. Aí ele falou, o Felipe vai cair. Só que ao invés dele me segurar, eu literalmente caí e fui pro fundo do buraco. E aí foi aquela aglomeração, todas as crianças, as mães perguntando o que aconteceu, meu Deus, o Felipe caiu, quem que empurrou o Felipe? Aí todo mundo, foi o Tom, a culpa é do Tom. Então essa história assim foi muito engraçado e bem marcante pra gente nesse dia aí. Tem uma história, assim, eu não lembro muito bem, mas porque faz muito tempo, mas era na época de escola, ele era terrível, né? Era demais, era demais. E a gente estava saindo, né? Já tinha acabado o período escolar. E, como sempre, né? Tem aquele grupinho e etc. E eu lembro que o Barró, ele desceu a rua da escola, assim, do nada, com um papel higiênico, né? Então, um pedaço bem extenso, e ele veio correndo, aí ele passava atrás dos outros, o papel higiênico assim. Essa foi uma coisa que marcou bastante, né? Eu lembro disso, a gente estava junto também, isso foi bem... E é verdade, gente, eu baguncei muito, eu brinquei muito também, baguncei muito na escola. Mas um dia, eu estava brincando em casa, e aí eu resolvi brincar na casa de uma outra pessoa. A gente estava brincando na casa de uma outra pessoa. E vocês já ouviram falar sobre abuso sexual? Vocês já ouviram falar esse termo? Na escola fala sobre isso? Não. Não, né? Não. Muito difícil a escola falar. Mas hoje aqui eu vou falar para vocês um pouco desse assunto, porque é o que aconteceu comigo. Eu fui brincar na casa dessa pessoa, e de repente esse ato aconteceu. E isso foi acontecendo por mais de uma vez. Aconteceu por várias vezes. Só uma pergunta, era um homem, é? Sim, foi um homem. Foi ele quem fez isso. E na época eu falei para minha mãe, vocês como crianças aqui, é muito importante vocês sempre contarem para os seus pais tudo o que acontece. Olha, alguém fez isso, alguém colocou a mão em mim de uma forma diferente, alguém fez isso, aconteceu isso. É sempre bom, porque os nossos melhores amigos são os nossos pais. Então é sempre bom a gente falar com os nossos pais. Então eu contei isso para minha mãe e no começo ela não que ela não acreditou, ela não deu muita atenção para mim, mas depois de um tempo eu entendi isso. Isso gerou uma revolta, mas depois eu entendi. Porque a minha mãe estava com 4 filhos, o marido tinha morrido, ela trabalhava bastante, ela não tinha tempo para conversar. Ela não tinha às vezes tempo de, deixa eu ver o seu caderno aqui para você ver se você fez lição. Vocês fazem lição hoje em dia? Sim. Faz a lição de casa, Rodrigo? Você faz mesmo? Sim. É isso é bom. A sua mãe confere também quando você faz a... Não. Ela Não. fala, ela sempre pergunta se já fiz, se tem lição de casa. A minha e aí, professora se já agora, fiz, ela... ainda não. A minha professora agora não tá fazendo lição de casa, porque ela tá com queimadura, que ela passou um produto, né, pra ela ficar jovem. Ela tá toda queimada. É isso mesmo, a gente tem que fazer a lição, tem que fazer tudo isso. E aí eu contei para minha mãe isso. E aí ela não deu muita confiança, não acreditei. Só que no momento eu não entendia o que era isso. Assim como vocês agora entendem, então aprendendo sobre esse assunto agora que eu estou falando, que a escola realmente não fala, muitos lugares não falam sobre isso, nem igrejas, isso, né? Isso é muito ruim, exatamente, eles não falam muito sobre isso. E é essa mensagem que eu quero trazer, tanto para vocês, quanto para quem está assistindo. E eu falei para minha mãe, tal, e aquilo gerou uma revolta muito grande depois que eu entendi o que era isso. No começo eu não sabia, mas isso me gerou uma revolta muito grande. E eu vou falar assim, porque vocês já são crianças, que eu já percebi que é bem madura. Daí em diante a minha vida se tornou um inferno. Essa é a palavra. A minha vida se tornou um inferno. Eu já não entendia mais as coisas, ou eu não queria entender. Eu achava que era tudo do meu jeito, eu achava que não tinha nada a ver. Porque sempre tem um amiguinho que fala, não, você pode fazer isso, não tem nada a ver, todo mundo faz. Sempre tem aquela coisa, não pega nada. E a minha mente ficou muito confusa por causa disso, depois dessas coisas que aconteceram. E teve um dia na escola que essa situação quase se repetiu.
Eu desci para usar o banheiro na escola e a escola estava passando por uma reforma e eu entrei nesse banheiro e esses 2 pedreiros entraram depois. Eles entraram depois no banheiro e um fechou a porta e eu estava usando aquele mictório que todo homem vai no banheiro. E ali esses 2 rapazes queriam fazer isso. Mas eu já estava mais esperto. E eu consegui evitar que isso acontecesse. Eu consegui correr, gritar, eu empurrei um em cima do outro. E aí as pessoas perceberam que estava tendo barulho no banheiro, mas ninguém soube o que aconteceu. E aí então eu não falei para ninguém, eu não falei na escola isso, porque eu era um aluno tão comportado. Eu baguncei tanto que a escola não ia acreditar em mim também. A escola não ia acreditar no aluno que era tão bagunceiro. Mas teve um tempo que eu fiquei muito terrível. E aquela dor, aquela angústia, tudo que aconteceu comigo, vinha às vezes na minha mente. E isso, se a gente não fala para ninguém, isso gera uma série de coisas, depressão, gera um monte de coisa. E então eu cheguei arrebentado um dia, quebrado, assim, eu cheguei de uma maneira que eu precisava de ajuda. Alguém tinha que me ajudar. Foi onde eu cheguei na Igreja Batista em Vila Iore. E quando eu cheguei lá, estava tendo um trabalho que o meu amigo Cristiano me convidou, que é meu amigo inseparável. Ele me convidou para fazer parte dessa reunião, desse trabalho, que era só com garotos, que é chamado Embaixadores do Rei. Um dia eu fiz parte desse grupo chamado Embaixadores do Rei. E dali em diante a minha vida começou a mudar, porque eu comecei a procurar ajuda e essas pessoas me ajudaram sem saber da minha história, porque eu não tinha coragem de falar. Eu não tinha coragem de dizer para ninguém. Mas depois você falou tudo, né? Isso, depois eu falei tudo. Mas no começo eu não tinha coragem, Rodrigo, de falar para alguém. Porque como que eu ia chegar dos meus amigos e ia contar uma história como essa? Eu ia contar uma vida lixo que eu estava levando. Falando bem pesado, mas eu sei que vocês estão me entendendo, fazendo essa carinha. E ele me contou os detalhes, tudo. E, meu, é o seguinte... Ele me contou e eu lembro como se fosse hoje. Ele fez uma cara tipo... Você me odeia agora? Ele fez uma cara tipo... Meu, eu te contei isso e agora, cara? Como é que vai ser a nossa relação de amizade? Eu falei... Como é que você pergunta um negócio desse pra mim? Vontade de parar aqui, ó. Como é que você pergunta um negócio desse pra mim? Depois que ele me contou isso, eu falei, cara, agora se eu já te amava, agora que eu te amo mais ainda, cara. Porque vira e mexe a gente vê isso acontecendo no dia a dia e não é uma coisa normal, né? É uma coisa que afeta a vida da pessoa pra sempre. Ele não é a primeira pessoa, infelizmente, é difícil de falar, ele não vai ser a última que esse tipo de coisa aconteceu, que esse tipo de coisa acontece, né? Mas vai muito da pessoa, dela querer mudar, dela querer... O fato dela estar dentro de uma igreja, ou independente de religião, cara. Ela tá numa igreja, tá numa seita, num círculo, independente, cara. Ela tá ali, mas como é uma coisa íntima, isso vai acabar tocando na vida dela, mexendo no íntimo dela, entendeu? Então, pelo menos o que eu creio é isso, é que é só o Senhor Jesus que pode mudar isso, entendeu? Apesar de conhecer o Tom desde a minha infância, a gente ficou durante alguns anos afastado, acabou perdendo contato e eu não sabia dessa história, né? Vim ficar sabendo alguns minutos antes de gravar o documentário e para mim foi surpreendente porque
Na nossa infância o Tom ele sempre foi bem ativo, bem brincalhão, super extrovertido e jamais imaginava que teria acontecido isso com ele, né? É algo para mim especificamente agora que eu vou ser pai. Minha esposa está grávida de 7 meses, né? Vou ser pai de uma menina chamada Marina e algo que é pra gente se atentar mais, né? Ficar mais em alerta com os nossos filhos. Na época do Tom não, mas hoje especificamente a tecnologia tá a todo vapor. Você consegue ter acesso a várias coisas, né? Consegue conversar com pessoas de tudo que é lugar, né? Em frações de segundos, assim, você consegue através da internet se comunicar com o mundo inteiro. E algo que a gente precisa estar conversando com nossos filhos, sempre tá, na verdade, o pai ser o amigo do filho, né? Então é isso que eu vou buscar para minha filha, estar próximo, sem invadir o espaço dela, mas sempre estar junto para evitar que esses tipos de coisa possam ainda acontecer, porque na minha opinião é algo bem triste mesmo. Chegavam as horas que a gente percebia assim, ele meio inquieto e tal. Até dava uns tapão nele e falava, e aí, Wellington, o que você tem, pô? Ele comentava com a gente, não tenho nada, tá tudo tranquilo. Procurei sempre dar diversão, né? Distrair. Tem um cara mais doido que eu, mas assim, fiquei meio surpreso do que ele falou. Tá sendo forte, né? De fazer o que ele tá fazendo, mas assim, a gente viveu histórias inusitadas, né? Como ele mesmo fala, é mortal no busão. E eu meio que sempre defendia ele. Tinha situações das pessoas querer tirar ele do foco, porque ele era muito quieto, porque ele era muito na dele. Eu mesmo não entendia isso. Mas a gente indo pra cima desse assunto dele ser quieto, era o jeito dele, era horas dele, mas tinha horas também que para segurar ele dava trabalho, hein? Dá muito trabalho. Sobre esse assunto dele ser abusado e tal, é complicado. Então você que é pai, dê o conselho pro seu filho, converse com ele, entendeu? Eu converso com meu filho, você tem que falar sobre tudo, não é só brincar, não é só dar presente, entendeu? Tem que ter um diálogo. Você tem que ter um diálogo bacana com seu filho. Isso é muito importante porque assim, hoje essas histórias sobre abuso tá muito forte, né? Muito em alta. E é um assunto meio complicado de você conversar, mas tem que ser conversado. Entendeu? Você tem que conversar, tem que dialogar, tem que aconselhar, entendeu? Você tem que ser amigo, não pode ser só pai. Você tem que ser amigo do seu filho. Eu conheço o Wellington há muito tempo. E uns 3 anos atrás, mais ou menos, nós fomos para o Rio de Janeiro, uma viagem inesperada. E na volta dessa viagem, a gente estava conversando sobre diversos assuntos e ele acabou entrando nesse assunto comigo, né? Eu acho que eu percebi que ele estava meio com um pouco de receio de falar sobre isso, por saber qual que seria a minha reação. Acho que ele não esperava qual seria a minha reação ao contar, né, tudo o que aconteceu com ele na infância. E foi assim algo que me deixou muito surpreso, porque, né, apesar de conhecer ele há mais de 10 anos, eu nunca imaginei que isso pudesse ter acontecido com ele. Então, para mim foi assim um choque. Ao mesmo tempo, eu consegui compreender o que ele tinha passado, né? E uma das coisas que eu falei pra ele é que nada iria mudar, nossa amizade, tudo que a gente já tinha vivido, enfim, ele é um cara que sempre me ajudou, nada disso ia mudar. E me fez refletir muitas coisas, porque um dia eu vou ser pai, eu sonho em ser pai e eu quero ter, né, eu quero acompanhar o crescimento do meu filho, eu quero que ele seja o meu amigo e eu quero, né, explicar pra ele sobre diversas questões e a forma como o Wellington me falou sobre a infância dele, eu quero fazer tudo diferente. Eu lembro que a gente estava indo para agência bancária, né? Lá em Pirituba. E aí ele no caminho ele contou sobre essa questão, né? De abuso e, enfim, falou o que aconteceu, quem era a pessoa.
Pra ser sincero, não fiquei assim tão surpreso, né? Houve aquela, digamos, a comoção e tudo mais, só que eu não fiquei surpreso, né? Sobre o que ele havia me contado, assim. Mas é claro que tem o baque, né? O choque, enfim, porque existe todo as coisas que a pessoa passa após isso, né? Então, o mais importante é isso. Como ela vai lidar após esse acontecimento, né? Eu, na verdade, não sabia até o momento da gravação desse documentário. E da mesma maneira que ele teve a recepção da notícia, não foi tão chocante por ter sido algo distante, mas ao mesmo tempo a gente fica imaginando, né, o que é que ele veio carregando até esse momento que, enfim, como pessoa, ele teve que fazer, né? Então, com certeza não foi algo bom, mesmo que agora ele tenha passado por tudo isso e tenha superado, né? Superado de fato todas essas agruras. Eu que o processo em si realmente ele tenha marcado bastante, né? Algo que, querendo ou não, é emblemático, assim. Então fica esse sentimento, né? Essa consternação, porque é um amigo, né? Quer dizer, quem é que imagina que isso acontece com alguém próximo de você, assim? Então, é algo triste, né? Porque, assim como ele, tantas outras pessoas passam por isso, ele ainda teve essa coragem de, depois de muito tempo de superação, acabar falando para todo mundo que está assistindo, para algumas pessoas mais próximas, como foi ter passado por isso, mas ainda assim acaba sendo um tabu e a gente espera que esse documentário ajude as pessoas que assistirem, ou então outras pessoas que acabam conhecendo histórias semelhantes, para abrir mais, expandir mais essa oportunidade de diálogo, né? Porque principalmente a pessoa que passa por isso, ela não quer tantos conselhos. Eu acredito que ela quer, antes de tudo, falar para alguém, né, que isso aconteceu e deixar que a partir daí as coisas surgem. O nosso pai sempre nos ensinou, né, que tem coisa que nós não devemos falar, nem mesmo que seja para as pessoas que nós amamos, né? Então eu acredito que é por isso que ele se calou, né? E ele também esperou o tempo certo. Deus sabe de todas as coisas, né? E agora, depois de grande, que eu vim saber o que ocorreu com ele, eu fiquei muito surpresa, né? Principalmente se tratando de quem. Para mim foi um choque, eu não imaginava. Eu cresci do lado do meu irmão e às vezes eu fico até assim, eu paro e penso, eu falo, nossa, ele passou por tudo isso, eu estava do lado e não percebi. Como é importante nós observarmos quem está do nosso lado, né? E conversar. O diálogo, gente, é muito importante. Às vezes nós pensamos que nós temos problemas, mas às vezes nosso problema é tão grande, mas às vezes tem pessoa do nosso lado, próximo da gente, que tem um problema maior que o nosso. E aí nós nos preocupamos só conosco, esquecemos de conversar, dialogar com quem está do lado e perguntar. Eu nunca parei para falar para ele assim, Barro, você está com algum problema? Não, sempre foi na brincadeira, sempre passou o tempo e eu nunca percebi, nunca pude parar para perceber que algo diferente estava acontecendo no meu irmão, né? E por isso que eu falo que é muito importante o diálogo. E hoje, como mãe, conhecendo essa história dele, eu converso muito, é muito importante, você que é mãe, conversar com o filho, né? Porque houve uma falha aí da minha mãe, né? Porque apesar também que ela é uma pessoa muito fechada, pela criação dela, né? Mas mesmo assim falhou, porque tinha que ter o diálogo. Então eu sou um desses que passei por isso, dos 9 aos 12 anos de idade. Meu pai, ele abusava não só de mim, mas das minhas irmãs. E eu não entendi o que era aquilo, não tinha noção. Só ia confiar no meu pai. E quando eu fui ter noção disso, foi com 12 anos mesmo, quando parou de fato.
Mas isso gerou alguns problemas, né? Vamos dizer, psicológicos. Assim, eu fiquei um cara violento. Fiquei violento, eu não tinha dó, é um negócio fora do comum. Eu tenho vergonha de falar do que eu fazia. Assim, por exemplo, se eu tivesse que jogar, e eu joguei metade de um paralelepípedo na cabeça de um moleque e não senti nada. Nada. Eu batia nessa pessoa caída no chão, eu chutava. Eu não sentia nada. Pra mim era um pedaço de nada. Um puff que você joga no canto da sala e chuta quando você tá nervoso. Era isso. Até um dia que eu, lá por volta dos 18 anos, eu discuti com uma das minhas irmãs, que eu tenho 4, e eu fui dar um golpe dela de direita, ela protegeu de esquerda. E ela voou do sofá. Eu achei estranho, porque era coisa de filme, voar do sofá, e eu notei que, nossa, eu tô virando um monstro, cara. Tem um monstro dentro de mim. E na época a psicologia era coisa do diabo. Engraçado a psicologia ser coisa do diabo. E não podia procurar ajuda. E não é algo que você conta para qualquer pessoa, né? Eu não tive a ajuda adequada. Mas meu primeiro passo vamos dizer, na busca da restauração e da cura disso, foi um ritual lá chamado Veredas Antigas, que trazia coisas do nosso passado para a gente tratar e reinterpretar o que a gente passou, né? À luz do Espírito Santo, que ele ia trazer a nossa mente e ia fazer a gente reinterpretar isso. E eu consegui confessar isso lá, eu consegui pôr para fora a raiva que eu tinha do meu pai. E essa raiva do meu pai me fazia ter raiva até de Deus. Deus, para mim, era o grande vilão da história. Porque, se o cara que me impôs no mundo fez isso comigo, o maior carrasco, o meu algoz é o próprio Deus que criou esse cara e me fez esse cara me criar para fazer o que aconteceu. Então, eu reinterpretei isso. O Espírito Santo me trouxe à mente e eu consegui perdoar meu pai. E Deus virou uma outra pessoa, tanto que minha visão de Deus hoje, Deus é mãe, Deus é pai, mas eu procuro sempre a face materna de Deus. Quando ele fala assim, eu sempre quis como a galinha protege seus pintinhos. Para mim isso é a face materna de Deus. Então Deus é pai, mas ele para mim também é mãe. Então depois dessa experiência eu fui na casa do meu pai e de maneira sobrenatural, quando eu cheguei lá ele estava de joelhos no chão, chorando, e levantou quando me viu e está falando, não, eu estava aqui pedindo perdão para Deus por tudo que eu havia feito com você. Aí eu abracei ele e falei, não pai, eu sei, eu já te perdoei. E a gente reconstruiu uma relação, ao ponto de quando ele ficou doente, a gente teve que ajudar, ficou com câncer terminal, enfim. E a nossa relação foi reconstruída a partir disso. Ainda tenho, vamos dizer, alguns déficits. Por exemplo, eu tenho algumas luzes que acendem quando dá medo, quando dá tristeza ou quando dá raiva, eu já me policio, porque eu sei que esses são gatilhos que me trazem esse tipo de memória e me levam a atitudes que não são das melhores. Percebendo isso, hoje em dia é mais fácil minha esposa me bater, depois de 10 anos de casado, que eu bater nela. Eu sofro um pouquinho de fobia social. Eu tento ficar mais recolhido, não por causa da minha timidez. Minha timidez era exacerbada também, era um colateral disso. Hoje está bem, vamos dizer, equilibrada. Hoje eu consigo falar em público, consigo até pregar no púlpito de uma igreja com uma certa dificuldade, mas consigo ter amizades. Eu não conseguia confiar em ninguém, principalmente homem, eu não conseguia ter relações de amizade com o sexo masculino. Então era bem difícil mesmo. E hoje estou caminhando. Hoje eu consigo ministrar para pessoas que passaram por esse mesmo tipo de situação. Eu não acho que Deus fez eu passar por isso para eu salvar outras pessoas. Não, Deus seria o pior dos carrascos. Eu acho que Deus utiliza isso e, apesar disso, Ele me capacitou para ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação. Eu fiquei muito pensativo, ao mesmo tempo ressentido, tocado, estático, porque nós sabemos que abuso sexual hoje está muito em alta, né, hoje em dia, né, vamos colocar assim, porque a gente sempre conhece alguém que foi abusado,
A gente tem sempre um vizinho que, de certa forma, tem um filho que foi molestado, ou de repente é um padrasto, ou um pai, ou um irmão mais velho, ou de repente um vizinho. Então, assim, isso hoje está muito em alta, o abuso sexual hoje, né? E assim, ainda mais para mim que sou pai de 2 meninas, então, e eu fico muito atento no que diz respeito a elas, de certa forma. Converso muito com a mãe a respeito das minhas filhas. E teve até uma ocasião muito rápida que uma delas foi para casa de uma coleguinha e quando eu cheguei lá, a mãe falou, não, eu perguntei, onde é que está minha filha? E ela falou, está na casa da coleguinha. Eu falei, então, você vai lá agora e traz ela agora, que eu não gosto dela na casa de ninguém. E aí, muito por essa questão mesmo da sexualidade, porque hoje está muito em alta, está todo mundo sendo abusado de certa forma, né? E aí, assim, eu quando conheci o Hélito, eu vi que literalmente fui entender que ele tinha um parafuso solto mesmo, né? Ele não é certo. Mas é um cara literalmente de um coração gigante, atencioso, amoroso. E eu me lembro que uma vez eu precisei ir para São Paulo para fazer uma audição de um programa de TV. E aí eu não tinha ninguém para quem recorrer, né, para poder me ajudar lá a achar o endereço. E foi a primeira pessoa que eu pensei, liguei para ele. Ele encontrou comigo em São Paulo, foi muito atencioso, me levou até o local da audição. E aí no final conheci lá a casa dele também, fiquei lá um tempo com ele, depois eu vim embora para o Rio de Janeiro. Então eu espero que, desde o documentário do Hélito, Deus possa fazer alcançar muitas pessoas e que o refrescor do próprio Espírito Santo possa repousar sobre a alma, sobre a vida de pessoas que foram molestadas, abusadas na infância, em algum momento de sua vida, assim. Eu acho que esse documentário literalmente está chegando para trazer à tona tudo que precisa ser mexido, tratado e resolvido de certa forma. Que Deus possa abençoar a todos através desse documentário aí. Confesso que eu fiquei bem chocada, não pelo fato da pergunta dele, mas sim pelo fato do que aconteceu com ele. Porque eu não esperava isso, não esperava, né? Porque realmente a pessoa que ele é jamais demonstra que teve um passado tão forte quanto o dele, né? E em momento algum eu achei ruim, em momento algum foi algo que seria algo que impediria de termos um relacionamento, né? Que tivemos. Foi maravilhoso, foi um tempo muito bom, um tempo na qual aprendemos muito um com o outro. Sim, bastante louco, me fez passar muita vergonha em alguns lugares. E assim, eu não tenho palavras para falar do Hélito, porque a gente conhece há muitos anos. E ele sempre foi uma pessoa maravilhosa, independente da minha opção sexual, independente do que eu seja, independente das coisas que a gente conversa, que a gente brinca, a gente sempre tá bem próximo, sempre conversando. E ele nunca deixou de me respeitar por isso, e eu vice-versa, né? Algumas crianças que sofrem abusos, elas acabam partindo pro lado do homossexualismo, da prostituição. Às vezes elas são usadas mesmo até dentro de casa, abusada dentro de casa. E a família não percebe. Por isso que eu ressalto novamente que é importante, né, nós darmos uma atenção para isso. No meu caso, foi diferente, né? Porque é uma coisa que eu tinha desde criança. A minha avó mesmo, por parte de mãe, ela falava que eu seria homossexual, porque eu tinha trejeitos desde criança. E eu acredito que a palavra tenha poder, né? Porque às vezes aquilo que você profetiza para tua vida ou para a vida de outras pessoas é aquilo que acaba, de uma certa forma, te atingindo. Porque eu não posso dizer que eu tive uma escolha. Eu sempre fui assim, desde que eu entendo que é menino. Que é menina, eu sempre me interessei por meninos. Na escola, sempre sofri assédio. Eu nunca tive brincadeira com meninas. Eu sempre brinquei com os meninos. E sempre fui, de certa forma, assediado pelos meninos também. E não é algo que eu quisesse, né? Mas é algo que acontecia, mas eu sentia uma atração, sentia desejo por aquilo, naquele momento. É difícil de explicar. Conheci o Hélito numa situação bem inusitada. Voltando do Rio de Janeiro, eu estava vindo a São Paulo, uma dessas idas e vindas. E entrei no ônibus, tinha saído de uma festa correndo, quase perdi o ônibus naquele dia. E entrei no ônibus e daqui a pouco sentei no ônibus. Aí vi que ele estava com um amigo dele, se não me engano, da igreja. E começamos a conversar, bater papo, se conhecer.
A viagem Rio-São Paulo dura 6 horas. Eu acho que a gente ficou conversando 3 horas durante a viagem toda. E eu falando alto, ele falando alto do outro lado lá, identificando. E aí começamos a bater papo. E como eu tinha bebido umas cervejinhas antes de entrar no ônibus, que eu gosto de tomar uma cervejinha para apagar no ônibus e dormir, e do meu lado tinha uma figura falando altíssimo, acabei dando sede. Só que naquele ônibus não tinha água. Que foda. E por incrível que pareça, ele estava com uma caixa de Guaravita. E aí acabou me oferecendo um Guaravita, a gente começou a conversar, eu tava na minha cadeira, tava livre, ele pulou pro meu lado. Aí começamos a bater papo vai, papo vem. E eu tava livre pra falar sobre coisas que eu não converso com ninguém, que é um assunto sobre abuso sexual. E aí a gente veio batendo papo, ele contou da experiência que ele teve na infância dele, além de outros assuntos que falamos. Além de outros assuntos que nós falamos, um dos assuntos foi esse, sobre o abuso sexual. Eu acabei do nada, cara, eu não sou assim de me abrir pra muita gente, e acabei falando com ele que eu tive uma experiência bem parecida com isso. E passamos por coisas bem parecidas quando criança. E acabou me abrindo muito a cabeça pro mundo pra falar com minha família sobre esse assunto, sobre o meu relacionamento, sobre diversas coisas falamos naquela viagem. Então, assim, um conselho para quem está passando por coisas parecidas como essa é que chame alguém para conversar, que fale sobre o assunto, porque ficar sozinho, se prender nesse assunto é horrível, horrível. Você pensa em suicídio, pensa em situações de mutilações e tem raiva. E eu já passei por essa fase toda, é por isso que hoje em dia eu consigo falar sobre o assunto abertamente com algumas pessoas que eu tenho liberdade para falar, porque minha vida também não é tão aberta, além de eu parecer uma pessoa tão espontânea, eu não me abro com muita gente. E o Wellington foi essa pessoa assim, que sentou do meu lado e me deu liberdade para falar sobre esse assunto. E hoje a gente está aí, conversando sobre N conversas, N motivos, N coisas que eu nem teria liberdade para falar com o meu melhor amigo, que eu nunca falei. Então, palmas para esse garoto, que é um fera. Então eu procurei ajuda, e eu não tinha coragem de dizer para os meus amigos. Depois, com o passar do tempo, eu contei para eles. E nessa organização, nos Embaixadores do Rei, tinha um rapaz que infelizmente ele morreu e seria uma peça fundamental nessa história toda. Ele se chamava Fábio Pontes. E ele faleceu. E ele me ajudou muito, ele investiu na minha vida, ele sabia que eu gostava de música, ele me pagou 4 anos de aula de música e ele fez de tudo para que eu pudesse esquecer tudo que me aconteceu. E ele falou para mim assim, por que você então um dia, quando você sentir no coração, você perdoa a pessoa que fez isso? E eu falei, não sei. E um dia, eu não sei a forma que vocês vão interpretar, ou quem estiver assistindo isso. Mas, independente da religião, do que seja, eu estou falando de algo que eu acredito. Eu estou falando de algo que aconteceu comigo. Eu conversei de fato com Deus. Que foi a única saída que eu tinha naquela hora. E Deus, ele falou para mim, claramente, eu senti algo no meu coração estava disparado e uma voz falou para mim, você vai perdoar essa pessoa. Você vai lá e pede perdão para essa pessoa. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Bom, na verdade, as pessoas, porque esses pedreiros, como eu contei na história também, eu liberei perdão para essas pessoas. E um dia o pastor Joacir, que era o meu pastor na época, na igreja, porque o legal da igreja é isso, a igreja te receber, abraçar você de uma maneira a qual fez com que eu ficasse membro até os dias de hoje dessa igreja. Eles não chegaram para mim e falaram assim, olha, vem aqui que você dando dinheiro vai acontecer isso, fazendo isso vai acontecer aquilo. Não. Eles queriam me ajudar e mostrar que ainda existem pessoas que têm amor ao próximo. E aí o pastor Joacir me tratou como se eu fosse um filho dele, como se eu fosse a Juliana, o Felipe, que são os filhos dele. E até aí então, ele estava trazendo uma mensagem na igreja sobre perdão. E aí me fez refletir bastante. Nessa igreja lá em São Paulo, a igreja de Vila Iório, eu conheci o Barró, ele novo, bastante novo. Eu sempre me enquadrei bem com a juventude,
Eu sou um pastor meio de vanguarda, sabe? Não conservador, mas um pouco liberal no bom sentido, né? Dentro daquilo que a palavra de Deus tem para nós. E lá eu conheci o Barró, lá o Barró ouviu o Evangelho, tornou-se um dos melhores amigos do meu filho, Felipe, e marcou a minha família, marcou a minha vida. A minha filha não lembra de muita coisa, que ela era bem menor, mas ela lembra do Barró. Ela fala, não, eu lembro. Então eu fico pensando que o Barró foi alguém importante pra gente, é alguém importante. Frequentou a casa, batizei o Barró, e eu conto muito isso. Se tem uma vantagem para me contar, são os batismos que eu fiz. Me parece que o que me dá mais satisfação é contar aqueles que foram batizados. E uma alegria maior contar aqueles que estão firmes, que continuaram, no nosso ponto de vista humano, progredindo dentro da vida cristã. E o Barró é um desses. O Barró passou a tocar, o Barró fazia peça, o Barró escrevia, e sempre alegre, sempre conquistador. Quando eu lembro, quando eu penso do testemunho e do que ele falou, eu fico pensando o que ele passou, guardando isso durante muito tempo. Mas Deus tem abençoado, ele é alguém totalmente livre disso, alguém que liberou perdão, que libera perdão. Então, é um prazer estar aqui, é uma honra ter sido convidado para falar e participar desse momento da vida dele. E teve um dia que ele falou que iria compartilhar algo. Na verdade, ele compartilhou e depois ele comentou comigo sobre a situação ocorrida. E assim, quando ele falou sobre a situação, né, de ter sido, ou o que ocorreu com ele, eu falei assim, poxa vida, o quanto o Barró já superou, né? Afinal de contas, a gente só tem segurança de falar de algo se a gente já passou por cima, se a gente não dá mais aquela devida atenção, porque é algo que ficou para trás, né? Então, isso que é importante, é eu pensar na minha história, e é o que eu vejo no Barró, porque ele superou. E nós sabemos que hoje superar não é para todos, né? Não são todos que superam situações, problemas, dificuldades, lutas, mas em especial o trauma. E como é bom ver pessoas assim, mas não apenas a pessoa que venceu, né, que passou por cima, mas aquele que agora pode falar abertamente e aquele que pode ajudar aquele que está vivendo ou passando pela mesma situação. Então, isso eu vejo assim como algo muito importante para o ser humano e nós devemos pegar como exemplo, né, de olha, o que na minha vida já aconteceu que me marcou, às vezes deixou uma ferida, uma marca, mas hoje eu consigo passar por cima, aquilo ali não me dá mais medo, aquilo ali não paralisa a minha vida, mas eu consigo caminhar. Então eu diria, ou podendo pensar até em todo esse projeto que o Barró está fazendo agora, que você, né, que aconteceu algo em sua vida, que você possa pensar assim, olha, o que eu também preciso fazer para superar e caminhar, realmente deixar para trás e ir adiante. E exatamente nesse muro aqui, onde eu estou, exatamente aqui, a gente conversava, comia, dava risada, contava as histórias, né? A gente contava as coisas que a gente já fez, assim, né? Nossos rolês, nossas caminhadas juntos, entendeu? E exatamente aqui, nesse muro aqui, ele me contou do que aconteceu com ele, né? E primeiramente, como não esperava isso, né? A gente nunca espera uma coisa dessa, né? Então eu fiquei meio sem saber o que falar na hora. Eu fiquei pasmo, né? Fiquei sem palavras na hora. Às vezes ele até queria uma palavra amiga, mas na hora não tive como falar nada pra ele, né? Porque a gente nunca espera isso, né? Você que tá passando por isso aí, como ele passou também, não tenha vergonha de denunciar, de falar com alguém que você confie, com um amigo, com um parente seu.
que você confia, que você tenha uma certa confiança, porque isso aí vai te fazer muito bem. Você desabafar o que aconteceu com você, você soltar o que está preso em você, isso que aconteceu com você vai te fazer muito bem. Você não tem noção de como você vai se sentir, entendeu? Você vai se sentir aliviado, vai se sentir melhor, se sentir mais leve, tirar esse peso das suas costas, entendeu? E a pessoa que fez isso com você, pode ter certeza que um dia ela vai se arrepender e Deus vai tratar com ela também. Então, eu conheci o Barró por acaso, assim, e quando ele me contou parte da história dele, cara, eu fiquei baqueado, assim, tipo, porque eu olhava ele com um olhar diferente. Depois que ele me contou essa história, eu comecei a olhar com ele com outros olhos. Eu coloquei na minha cabeça, tipo, meu, eu sou pai de uma menina, sou pai de um menino, e isso me chamou a atenção para me prestar mais atenção no meu filho, conversar com ele, coisa que ele não teve, eu procuro estar passando pro meu filho. Então, tipo, por mais que ele não imagine isso, a história dele serviu para me motivar a ser um pai melhor. Então, eu acredito que através da história dele, eu vou conseguir educar mais meu filho melhor, vou conseguir dar uma atenção melhor pro meu filho. Eu conheci o Barró há alguns anos atrás. Eu fui na igreja do Jackson, acho que numa festividade. Festividade, é essa palavra, é bem de velho. Mas eu fui num evento que tava tendo lá, acho que era um congresso. E aí calhou da gente começar a conversar. Ele conheceu minha família e ficou super amigo da minha família, super amigo do meu irmão. E aí, quando um dia me vem essa história, que ele me contou o que aconteceu, mas assim, ele só chutou, ele só falou e saiu. E aí eu tava no metrô, li aquela mensagem, não entendi muito, fiquei em estado de choque. E depois passou um tempo até a gente conseguir realmente conversar sobre isso. Pra mim foi um choque. Ele falou pra mim que o Matheus já sabia, e eu não sabia, e isso me assustou ainda mais. Eu não sei nem qual foi a minha reação, assim, em estado de choque ainda, por saber que isso aconteceu com uma pessoa tão próxima a mim, uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa que, tipo, é tão alto astral, tem uma pessoa sensacional, cheia de amigos, rodeada de pessoas maravilhosas, e ao mesmo tempo tem um passado tão sombrio. E ele revelar isso pro mundo, né, agora para tanta gente, é de muita coragem, realmente de muita coragem mesmo. E é algo que eu ainda tô digerindo. Então, eu acredito que tem muitas pessoas, e eu sei que há muitas pessoas que vivem isso, que tem esse passado guardado, que tem isso guardado consigo e tem um medo de revelar e não sabe com quem contar, não sabe o que fazer com isso. Então, acredito que as pessoas precisam falar, porque elas precisam ajudar umas às outras. E só um ser humano ajuda outro ser humano. Então, ele revelando isso pro mundo, com certeza vai ajudar muita gente. Eu acho que foi um ato de muita coragem, um ato de muita maturidade também, sabe? De conseguir ajudar as pessoas através de uma dor que, graças a Deus, já passou. Eu lembro que no dia que o Baú me contou isso, eu lembro que eu tava num churrasco em frente à casa dele. E aí eu lembro que eu vi o Baú, eu não lembro se ele tava conversando com alguém ou se ele tava no portão. Aí eu saí do churrasco e fui conversar com ele, né? E a gente ficou conversando. E aí o assunto foi passando, aí ele entrou nesse assunto, né? E pra mim, acho que todo mundo deve ter falado isso, foi um grande baque, né? Porque eu não esperava isso. O Barró sempre foi uma pessoa muito alegre, muito contente, muito pra cima, né? E nunca transpareceu que isso pudesse ter acontecido com ele, né? E o que me deixou mais
assustado, né, vamos dizer assim, o que deixou mais surpreso foi quando ele falou quem foi a pessoa que fez isso com ele, né? E eu confesso que eu fiquei bem indignado e bem, assim, triste e, assim, foi um estado de choque mesmo, pra dizer a verdade, né? E eu até falei pra ele que eu não saberia, não sei dizer se eu perdoaria como ele fez, né? E no momento eu fiquei tipo meio sem palavras, assim, tipo, eu não sabia se eu tentava consolar, eu não sabia se eu, sei lá, dar um abraço nele, eu fiquei realmente sem reação nenhuma, né? E eu acho que esse documentário vai servir para alertar algumas pessoas em relação ao comportamento dos filhos ou enfim, dos seus parentes, né? E talvez seja esse documentário sirva também como uma forma de cura interior, né? Porque eu acho que é muito difícil para as pessoas que sofreram isso, elas poderem se abrir, elas poderem contar a sua história, contar o que aconteceu, né? Então eu acho que talvez com esse documentário possa ser um impulso que as pessoas precisam para elas também se libertarem disso, porque eu acho que quando você fala sobre o assunto, você se abre, eu acho que ele acaba diminuindo, ele deixa de ser aquele monstro de 7 cabeças, né? E você consegue se libertar, você consegue expor para alguém. Eu acho que esse documentário vai ajudar muitas pessoas a poderem se abrir, poderem, de alguma forma, se verem, né, nessa história e poder, talvez não vou dizer que superar, mas poder lidar e conviver melhor com esse trauma, né, que se torna. Bom, conheci o Barró bastante tempo já. Depois de um tempo, criando um vínculo de amizade que hoje a gente tem, né, ele teve a coragem, na verdade, né, de me contar um pouco, 90% ele não me contou tudo, né, mas da história, de tudo que aconteceu com ele, e assim, eu fiquei chocado porque eu não imaginava, né, não imaginava, não pensava, mas quando ele me disse eu fiquei assim, impressionado pelo fato dele ter conseguido superar isso, porque assim, quem sofre esse tipo de violência geralmente não tem coragem de se abrir, de falar, né? E ele falou pra mim e disse, eu perdoei, hoje eu falo e não me dói mais. Então, assim, eu admiro muito o Barró por causa... Esse é um dos motivos da minha admiração por ele, né? Dele ter tido a coragem de perdoar alguém que fez algo tão ruim pra ele, né? Às vezes a gente vive coisas assim tão simples e a gente tem dificuldade de perdoar, e uma coisa dessa que aconteceu com ele, ele teve, como eu posso dizer, isso é uma coisa de Deus, na verdade, né? Que ele possa levar a cada dia mais essa mensagem das pessoas, alcançar cada vez mais pessoas com essa história, que eu tenho certeza que é muito edificante onde ele passa. Tenho certeza que vidas são transformadas através da história dele. Deus permitiu isso acontecer para que hoje ele fosse um testemunho e transformasse e ajudasse pessoas. Bom, a minha história não é diferente da do Wellington Barró. Eu também, quando tinha meus 11 para 13 anos, eu passei por isso. Até mesmo dentro da minha casa, fora da minha casa. Até mesmo não entendendo, né, aquilo que estava acontecendo comigo, e não entendia porque que as pessoas se relacionavam e me falavam comigo daquela maneira. Mas e conforme foi passando o tempo, eu fui nutrindo um sentimento que foi me invadindo, que eu não entendia, tanto que eu não entendia que eu até fui para a igreja católica, né? Pedi para Deus tirar aquilo de dentro de mim, porque eu não sabia o porquê daquela situação. E não entendia por que as pessoas me tratavam diferente. E dentro desse tratar diferente, vinham com conversas e até mesmo com violência, né? Porque tanto como eu disse, dentro e fora de casa, eu tive isso, né? Às vezes por brincadeira, porque as pessoas às vezes usavam as brincadeiras para
para querer fazer mal, né? E às vezes eu não entendia, tentava me desviar achando que era uma brincadeira, mas não era. E infelizmente isso aconteceu, não teve os seus fins, né? Porque eu acabei não deixando, mas teve a tentativa, né? E fora da minha casa também, que aí o negócio foi mais sério, porque a pessoa simplesmente me segurou e quis, né? E eu, como era pequeno, eu não tinha força, a pessoa era maior do que eu. Mas eu fiquei muito constrangido e sem entender. Quando eu comecei a ter esse tipo de sentimento, e aí foi quando eu entrei nessa bagunça na minha mente, né? De não entender o porquê aquilo, porque que as pessoas achavam que me chamavam de nomes, falando que eu era aquilo. E eu não entendia, e eu lembro que eu pedia para Deus tirar de dentro de mim esse tipo de sentimento, o sentimento ao qual eu estava tendo por essa pessoa, né? E aí minha vida foi indo, e eu fui crescendo, e aí as coisas foram acontecendo, né? E nisso foi piorando, porque eu fui me envolvendo, me misturando, me transformando, né? Mas eu agradeço a Deus porque conheci pessoas também boas que entendiam um pouco, mas o final é que o negócio foi piorando e a ponto de eu já, né, me envolver, me transformar fisicamente, começar a me prostituir. Mas eu agradeço a Deus porque o Senhor, Ele veio sobre a minha vida, mudou minha história e hoje eu tô aqui, né, para falar que às vezes tem tanta gente passando por isso, né, e às vezes a gente não percebe, pais e mães não percebem, acha que é normal, acha que não é normal. Principalmente pai e mãe tem que ter, principalmente as mães, né, tem que olhar, tem que observar, tem que prestar atenção no que está acontecendo, na fala, no sentimento, principalmente. Porque tem coisa que não vai ser com palavra que as pessoas vão falar. E aí você vai ter que ter um olho bem acessível para ver. E às vezes as pessoas, ou a criança, ou o adolescente, ele não vai querer falar. Não vai querer falar para não te chatear, para não te magoar, para não servir de chacota, porque às vezes você quer falar com as pessoas e as pessoas não entendem, né? É capaz até de te aconselhar mal. E do jeito que o mundo está hoje, em vez de te ajudar, ainda espalha mais. Então o conselho para os pais, né? Observem teus filhos, né? Eu agradeço a Deus porque eu sei que eu sempre fui resposta de oração. E graças a Deus eu conheci um Deus que é um Deus que nos transforma de dentro para fora. E a Bíblia mesmo diz que para Deus não existe impossível. Então eu estou aqui para dizer isso. Que Deus, Ele me curou de dentro para fora. E que o Senhor, Ele é poderoso para fazer isso na vida de qualquer adolescente, qualquer criança. E que você entenda isso, né? Procure conversar, procure não fazer o teu filho de chacota quando ele tiver qualquer tipo de fala ou de... Não incentive, porque eu me fechava dentro disso. Eu falei, eu não posso falar isso com ninguém. Como é que eu vou falar uma coisa dessa para alguém? Né? O povo vai rir de mim como riram muitas das vezes. Mas aí chegou um tempo que não teve mais, né? E aí veio à tona o que tinha que ter vindo. Mas hoje eu agradeço a Deus pelo que o Senhor fez na minha vida. O Barral decidiu vir um dia para Caxias, né, para o lançamento, alguma coisa do Robson, a agenda do Robson. E aí decidimos marcar um dia para ir a Niterói, né. E depois desse dia eu recebi ele na minha casa, aí daí começou a nossa amizade, né. E aí o Barral querendo saber, conhecer as praias carioca no Jaé.
levei ele até uma praia chamada Itacoatiara, né? E aí chegando lá, ele contou um pouco da história dele, do testemunho, né? Não é só história, é um testemunho, né? De tudo que ele já tinha passado, sofrido, né? E aí uma coisa que eu não me surpreendi muito, porque a gente vê muita coisa acontecendo, né? Nesse período de vida de um adolescente, uma criança. E aí foi quando Deus tocou muito no meu coração para trazer palavras, né? Que pudesse confortar naquela hora. E a única palavra que Deus me deu naquele momento foi que a nossa amizade não poderia mudar mediante qualquer caos, né? Ou qualquer alteração, né? E eu não sabia disso aí, né? Que ele me falou, eu não sabia, fiquei bem surpreso. E fico pensando, né? Como que ele guardou isso para si. E depois ele conseguia, assim, falar abertamente e dividir isso aí com as pessoas, né? E acabou que meio as outras pessoas que também aconteceu e não falava, não conseguia falar, ou falou e as pessoas quando falou não acreditou muito, entendeu? É difícil, né? Muito difícil. Eu mesmo surpreendido. Quando a gente se conheceu, muito tempo atrás, a gente meio que ajudou, assim, ele, só que a gente não sabia, né? Não fazia a mínima ideia. E aí, só que a gente percebia que ele era meio quietão, assim, só que não sabia o porquê, né? E lá atrás ele nunca comentou isso, e hoje, depois de 20 anos, a gente ficar sabendo é meio que um choque, né? É difícil mesmo. Confesso que logo quando eu conheci, eu achei ele um pouco diferente, mas um diferente até bom, porque durante esse tempo que a gente se conheceu, a gente conseguiu ter uma amizade fora do escritório, e durante esse tempo a gente viu que a personalidade dele era de uma pessoa super educada, carismática, muito carismática por sinal, com gargalhadas fora do padrão normal das pessoas, mas que sempre se comportou, sempre foi um bom profissional. Tive a oportunidade de ser o chefe dele, não sei nem se foi uma boa oportunidade, mas brincadeiras à parte, ele sempre trabalhou super bem com a gente, e ele sempre teve um jeito mais recatado, tocava o seu teclado, o Schmidt, e a gente, por tentar pegar um pouco no pé dele e tentar tirar ele um pouco desse padrão, a gente uma vez, a gente foi na Santa Efigênia, a gente trabalhava ali no centro de São Paulo, e a gente levou ele ali no prédio da Santa Efigênia, e a gente falou que ia comprar um cabo de computador, mas na verdade a gente tinha levado ele para um prédio chamado 69, algumas pessoas vão conhecer, outras talvez não, e a gente levou falando que o cabo era para ser comprado naquela loja, na última loja desse prédio, e na verdade quando ele entrou lá, que ele se deparou com um monte de mulheres seminuas, garotas de programa, ele ficou muito, mas muito assustado e nervoso com a gente, mas depois entendeu que era uma brincadeira e que, tipo, a gente, mesmo a gente se encontrando durante muito tempo, ele lembra dessa história e a gente dá muita risada. Conheci o Barró há muitos anos atrás, estudamos juntos no ensino médio e éramos muito amigos naquela época, mas não fazia ideia da história de vida dele. Sério mesmo, não sonhava que isso algum dia poderia ter acontecido com ele. Inclusive eu zoava muito ele na escola, tirava muito sarro com o Barró, a gente zoava muito. Lembro até de um fato que ele trazia sempre esfirras pra gente comer na sala de aula, o pessoal morrendo de fome de noite, e ele vinha com aquela caixa enorme de esfirra. Foi um tempo muito bom. E depois de muitos anos ele veio na minha casa, agora em 2019, me contou a história dele e realmente... pra mim, eu fiquei até chocado, pois durante tanto tempo que eu convivi com ele, realmente não sonhava que ele tinha passado por isso. Hoje eu como pai, paro para me imaginar uma situação dessa e vejo a importância da gente conversar com os nossos filhos, de orientar, de ver o que realmente está acontecendo para que não venha vivenciar uma experiência como essa. E eu espero que esse trabalho
alcance muitas pessoas, que evitem que pessoas vivam essa mesma situação que ele viveu. Mas o Barró é show. Eu conheci o Barró em São Paulo, numa festa de uma revista, através de um amigo nosso em comum, que é o Newton. E lá nessa festa eu não conhecia muito bem a história do Barró, até então a gente não tinha conversado mais profundo sobre isso. E eu até comentei com ele, você vai em São Paulo, você vai lá no Rio, lá na minha casa. Você vai um dia lá na minha casa almoçar com a gente. E calhou, né, graças a Deus, nesse projeto dele, ele veio pra cá e eu pude conhecer um pouco mais da história do Barró. E a gente convidou ele, o Niltinho falou sobre o projeto que ele tinha para fazer, não entrou muito em detalhes, e a gente comprou a ideia e ele veio pra cá. E ele veio palestrar para os nossos adolescentes, eu e o meu esposo somos líderes dos adolescentes na nossa igreja. E foi bem legal quando ele começou a contar a história dele para os adolescentes, eu me identifiquei muito, porque eu passei por algo muito parecido. E ele falando como ele superou, como ele conseguiu superar aquilo através de Deus, através do perdão, eu consegui me encaixar na história dele, porque quando eu tinha mais ou menos de 5 para 6 anos eu passei pela mesma coisa, através do meu padrasto. Eu tinha de 5 para 6 anos e minha mãe costumava trabalhar e eu chegava da escola e ficava em casa sozinha. E meu padrasto chegava primeiro do que a minha mãe. E num desses dias ele me puxou para a porta do quarto e foi algo bem assustador, confesso que foi bem assustador. Ele me puxou e começou a me tocar diferente e me jogou em cima da cama. E ele tentou. E aí começou a me tocar de uma forma que eu fiquei muito assustada, não estava entendendo, porque era o meu padrasto, o esposo da minha mãe, e eu fiquei super assustada. Então, quando eu contei para minha mãe, quando eu tive coragem de contar para minha mãe não acreditou muito em mim. E isso foi um baque muito grande, porque ao mesmo tempo que era o meu padrasto, também tinha o primo do meu padrasto, que eu tinha mais ou menos essa idade também, e eu lembro que ele chegava com pizza e tentava me comprar com pizza. Só que o caso dele, ele realmente fez, não o ato sexual, mas ele fazia com o dedo. Através do dedo, ele fazia o que ele queria nas minhas partes íntimas, e eu ficava super assustada. E ele falava: olha, se você não contar para sua mãe, se você não contar para ninguém, eu trago pizza do trabalho para você. E era certo, toda noite ele trazia pizza, e minha mãe até se questionava por que ele trazia tanta pizza de noite pra gente, que na verdade era pra mim, não ter que contar pra minha mãe sobre isso que acontecia. E isso foi um baque muito grande pra mim, porque isso me atrapalhou na minha adolescência. Eu fui uma adolescente muito problemática, sofria muitos problemas, não conseguia me relacionar com outras pessoas, ao ponto de eu ter que me maquiar. Eu lembro que quando eu era adolescente, na minha fase da adolescência, eu me maquiava toda de preto e botava uma roupa preta e sentava na poltrona que tinha no quarto assim da minha mãe, e desligava todas as luzes e ficava sentada no quarto, bem demoníaco, né? Então eu ficava lá e com aqueles pensamentos todos que eu tinha passado, e aquilo me sufocava, porque o que me deixava mais triste era saber que eu tinha contado para minha mãe e minha mãe não tinha acreditado em mim. E isso era um baque muito grande para mim, porque a pessoa a qual que eu queria que confiasse em mim, a pessoa que eu queria que acreditasse em mim, que eu sabia que eu poderia contar e que ela ia me proteger, ela não fez isso, ela não acreditou. E isso foi um choque muito grande para mim. E hoje em dia eu tenho uma filha de 6 anos, a Gi, e graças a Deus eu consegui liberar perdão para o meu padrasto, consegui liberar perdão para o primo do meu padrasto. E hoje eu vivo uma vida muito mais feliz do que eu vivia antes. Eu tinha essa mágoa dentro de mim que me atrapalhava muito. Me atrapalhava demais. E um dia eu orei ao Senhor, falei: Pai, eu não quero ter mais essa dor dentro de mim, eu não quero ter mais esse rancor dentro de mim. Isso está me atrapalhando, isso está me incomodando, e eu quero ser madura e curada
para quando eu tiver uma filha ou um filho, eu falar abertamente com ele sobre isso. E graças a Deus o Senhor, em uma dessas orações, eu consegui liberar perdão. Hoje em dia eu tenho até um deles no meu Facebook, o que é bem estranho. Mas eu tenho um deles no meu Facebook, curto, ele curte as minhas coisas, eu curto as deles. Mas graças a Deus um dia isso não, eu consigo falar abertamente e sem sentir a dor. E eu também consigo falar com a Giovana. A Gia, eu quero ser muito amiga dela, eu quero que ela seja, e eu quero confiar nela e que ela confie em mim. Porque um dia eu não tive essa confiança, então eu quero que a minha filha encontre em mim uma proteção. E eu falo, ela é nova, mas eu falo muito com ela sobre isso. Se alguém te tocar, você me fala, não deixa ninguém te tocar. Se alguém te tocar diferente, você fala pra mim, eu falo pro seu pai. Não deixa, não tenha medo, a pessoa não vai fazer nada com você, eu vou estar aqui pra te proteger. E é basicamente isso que eu passei. Eu me identifiquei com o Barró na palestra que ele fez e eu consegui me ver naquela situação, ele contando o testemunho dele, a qual me trouxe a memória e a lembrança, e eu consegui me ver novamente naquela situação. Eu nunca imaginava que poderia ter acontecido isso com ele, sabe? É uma pessoa super extrovertida, carinhosa, do coração bom, sabe? Nunca demonstrou esse tipo de problema. E foi um assunto, gente, que até me emocionou, deixou com a perna meia bamba. Eu fiquei sem resposta, não sabia o que falar pra ele, sabe? Só que eu parei pra pensar e vi que nessa época a gente não tinha tempo ruim, a gente estava feliz todos os dias. E eu querendo fazer ele feliz, ele querendo me fazer feliz, com os outros amigos que a gente tinha. A gente brincava, jogava bola, não jogava bola com o Barró é perna de pau. A gente rodava peão, jogava bolinha de gude, a gente fazia tudo. Então eu acho que graças a Deus eu pude contribuir com essa passagem ruim que ele teve na vida. Tá? E esse é um assunto que não vai cair no... Infelizmente, acontece muito aqui no nosso país, na verdade no mundo inteiro, né? E a gente teria que fazer alguma coisa para poder parar com isso aí. Quando ele me contou isso aí, eu fiquei sem palavras. Falei com ele e tal. Falei, caramba, Barró, não você falou pra ninguém. Mas foi até bom, porque a gente, graças a Deus, conseguimos aí contribuir com ele, tal, brincando, falando coisas boas. E graças a Deus estamos aí até hoje. Bom, eu conheci o Barró, acho que em 2012, na época em que eu lancei um disco chamado Tarde Demais. E dentro desse disco, Tarde Demais, né, a música que mais emplacou, e eu acho que tocou muito a vida do Barró, foi o Tarde Demais. E desde então a gente sempre conversou, ele sempre me deu um apoio na questão de multimídias, mas ele nunca havia me comentado a respeito deste assunto, deste tema e do que havia acontecido. Mas certa vez ele veio gravar o programa aqui, né, na minha casa, e a gente, como todos os programas, é aquela papagaiada toda, rindo e piada, essas coisas. E aí o que aconteceu? E acabou a gravação, e a gente estava comentando sobre as coisas da igreja. E aí ele abriu esse leque, ele estava falando sobre o documentário antes, e aí eu fiquei interessado, e aí ele foi falando, e eu fiquei assim, não é que chocado, eu fiquei surpreso, porque a gente não esperava, eu não esperava ouvir uma coisa dessa. Eu sou uma pessoa muito sensível, música flui dentro de mim, apesar que os caminhos hoje estão bem diferentes, mas música sempre flui dentro de mim. E ele comentando sobre o documentário e que ele queria uma música que batesse de frente com essa questão que ele viveu, com esse passado que ele teve. Triste. E eu pensei, orei a Deus e comecei a escrever. E o que ele me disse, da forma como ele me falou, eu tentei guardar isso no meu coração. Da forma de não querer, mas a carne querer. De não querer estar lá, mas a vontade de estar lá é muito maior. De errar e às vezes se sentir meio longe de Deus. E essa foi a intenção.
da música Dependo de Ti. Porque ela vai falar, Senhor, dependo de Ti todos os dias. Porque a luta era todos os dias, né? Eu ouvi aquela história e a gente percebe, né, que foi uma luta constante, diariamente, todos os dias. E o impossível irás fazer. Está dizendo de uma questão que não era ele, mas era uma questão de uma coisa de Deus fortalecer. E eu acho que isso impactou muitas vidas, não somente a do Barró, que, enfim, chorou em prantos com essa música, mas com outras pessoas que passaram e passam a mesma situação. E pais, um apelo que eu faço é para os pais que conversem com seus filhos, tome mais cuidado com a sua casa, tenha cuidado com a sua família. O diabo, às vezes, ele não é feliz em apenas deixar você desempregado ou deixar você emborrecido. Às vezes acontece dentro da tua casa. Então, converse com a sua família, mesmo de que qual seja a sua religião. Às vezes eu falo diabo, você fala, meu Deus, tá falando. Qual seja a sua religião, eu acho que qualquer pessoa que tenha uma família, tem filhos nessa idade, no século que nós estamos, precisa ter um acompanhamento no celular, na internet, conversando, porque evita muitas coisas. Mas a gente louva a Deus porque o Barró sobreviveu e está hoje para contar essa história. E hoje eu falo para vocês isso, eu não sou melhor do que ninguém, porque um dia eu fiz isso, eu já falei isso e estou repetindo. Qualquer pessoa pode fazer isso. E quem não tem coragem de fazer isso, pelo menos denuncia, fale para alguém, fale para um amigo, fale para um vizinho, fale para alguém que você sentir de falar. Então eu deixo aqui para vocês hoje a minha história. Que se alguém fizer qualquer coisa, vocês contem para o pai de vocês. Ah, meu pai não pôde dar atenção para mim na hora, fala para um irmão mais velho, fala para um tio tão querido, fala para a avó, mas fala para alguém. A gente não pode mais deixar que isso aconteça. O número são grandes de pessoas que passaram por isso, como a gente viu no decorrer desse documentário aqui, dessa história. Não só a minha, como vocês viram a história dos meus amigos. A gente tem que denunciar, a gente tem que falar mais sobre isso. Eu fiquei surpreso que vocês falaram que a escola não fala muito sobre isso. É o assunto onde muitas pessoas não querem falar. Ainda mais vocês que são meninos. Não tem aquela coisa tipo, mas peraí, eu sou macho, eu sou mão e eu não vou falar isso para outro cara, eu não vou chorar na frente de alguém. Não, nós não é assim. É isso mesmo, Rodrigo, você não é assim, tá certo. Tá certo, eu acho isso muito legal. E um dia eu tive essa coragem de falar para alguém, falar para meus amigos, que eram tão próximos. E o que eu achei mais incrível em tudo isso, é que nenhum deles mudaram comigo, depois que souberam dessa história. Não tem por que mudar, exatamente. E então, eu deixo esse alerta para você que é pai, para você que é mãe. Eles precisam de você. E a gente precisa que isso seja denunciado. Que se alguma atitude tem que ser feita. Então faça você a sua parte. Denuncie, fale. Ou perdoe. E deixa essa mágoa, essa raiva, isso de lado. A depressão hoje está aí, a ansiedade, tudo está aí. Para fazer com que você se afunde cada vez mais, que você fique preso dentro desse rancor, dessa mágoa, de tudo isso. Então que você denuncie. Muito obrigado a todos. Esse foi o documentário Choro de uma Criança. Deus, escuta o choro dessa criança. Vem com paixão e traz esperança. Pra defender a pureza, vem me usar. Pela inocência da infância, eu vou clamar. Deus, eu acredito no seu poder. Eu não aceito me esconder. Enquanto eu viro um covarde e violentar, não cruzo os braços, não calo, eu vou. Dizia que ia matar meus tios e minha mãe, né? Aí você tinha medo de contar? Aham. Mas quando você chegava na casa dos seus tios, você tinha vontade de dizer? Tinha. Aí o que é que fazia com que você não dissesse?
ficava assustada, né? Com medo. Ele era violento com a sua mãe em casa? Aham. Fazia o que com a sua mãe? Ele batia na minha mãe muito quando bebia. Aí por isso você tinha medo de contar? Aham. E o que é que ele dizia? Que ia lhe matar? Ele mostrava alguma faca quando abusava você? Não. Ele dizia sempre, né, que ia matar meus tios. Era isso. Deus, escuta o choro dessa criança. Tem compaixão e traz esperança. Pra defender a pureza, vem me usar. Pela inocência da infância, eu vou clamar. Deus, eu acredito no seu poder. Eu não aceito me esconder. Enquanto eu viro covarde e violentar, não cruzo os braços, não calo, eu vou lutar. Vinde a mim os meus filhinhos, porque deles é meu reino eterno e divino. Ai de quem tocar, ai de quem abusar, ai de quem violentar meus sonhos pequeninos. Morte, vida, nada, tudo não escapam da minha ira que vem sobre todo mundo. Rico, pobre, plebe, nobre, sábio, burro, não espero que vem de repente como susto. Miserável de sentimento, meus pulos fora, escuridão por dentro. O silêncio do bom me incomoda.